O convidado desta noite do TV Guerra é o professor e psicólogo Hudson Holanda Guerra. Boa noite, professor. Boa noite. O que está acontecendo com a psicologia que nos últimos anos tantas pessoas têm procurado para aprender sobre psicologia e também para ser atendido num consultório de psicólogo? Sim, a psicologia ainda é muito nova, né? Tem aí acho que uns 60, validada como profissão, 64 anos, né? Mas assim, que é conhecida tem mais de 140 anos. O que acontece? Quanto mais demandas emocionais, ou seja, até colocando agora a atual da pandemia, que piorou bastante a saúde mental, o que aconteceu? As pessoas necessitaram mais tanto se conhecer quanto enfrentar adversidades e catástrofes, que às vezes você não está esperando, que é o caos. E a gente acha que nunca vai precisar enfrentar. Então, nem todo mundo está preparado. Aí, o que acontece? Explode. Explode e aí a pessoa não sabe o que fazer. Aí, por isso, busca um profissional. Porque todos nós, em algum momento, alguma fase da vida, precisamos de alguém com uma orientação. Então, o adolescente busca os pais, às vezes alunos buscam os professores, amigos, às vezes os terapeutas, que tem de tudo, mas a depender da situação, até a igreja, um coach que seja, mas não resolve tudo. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ainda continua com a falta de conhecimento, de autoconhecimento, e também a falta de um, como é que eu posso dizer? Um propósito maior que ela se identifique, que seja real para ela, e não para o mundo, porque a gente vive muito em função de mostrar para a sociedade. E esse em função de mostrar para a sociedade pode ser definido hoje nessa loucura das redes sociais, ou seja, a alma começou a sangrar, a verter mais sangue, digamos assim, Sim. com o advento das redes sociais, essa necessidade louca, tresloucada, doente de tentar satisfazer a si com a validação dos outros. As redes sociais ampliaram isso de uma forma a adoecer de uma maneira mais dura os seres humanos, os jovens e as pessoas? Sim, com certeza. As redes sociais, esse mundo meio louco, é um desafio muito grande para a saúde mental, porque evolui muito rápido e a gente não tem tempo ali de assimilar. E é como se a frequência ali do mundo está em 15 e nós estamos o natural seria em 7. Só que a gente tenta alcançar. É como se... impossível. É impossível. É como se fosse um carro de Fórmula 1 ali correndo e que eu tenho uma pessoa que recém tirou a carteira de habilitação para conseguir conduzir aquele veículo. Aí você se torna um escravo do algoritmo e aí começam a aparecer... Justamente. A somatizar os problemas, as tristezas, as angústias. O problema das redes sociais hoje, no âmbito da psicologia, o que mais adoece é a comparação? Também. Porque o ideal é o quê? A gente aprende, depois de tratado, a se comparar consigo mesmo há alguns anos atrás. Só que as pessoas, elas não conseguem isso, elas não percebem. O que elas fazem? Elas se comparam o tempo todo e querem ser boas em tudo. Então, seja a questão do corpo, e eu quero ter aquele corpo de revista, a questão do... Eu quero ter aquela vida glamorizada. Eu tenho que ter o dinheiro, e se eu não tiver, eu tenho que mostrar que tem, porque tem teorias que falam, eu preciso mostrar constantemente. E aí eu preciso mostrar que eu estou bem, que meu trabalho está dando certo, e eu dependo disso para ficar bem. E às vezes quando eu mostro o real, aí eu sofro. Por quê? Porque eu dependo dessa aprovação, de quem nem eu gosto, nem conheço, que eu não aprovo e não faz sentido. É a sociedade da mentira? Com certeza, infelizmente. A falta de autopercepção. Então, eu não fico vinculado ao meu mundo interior. Esse mundo exterior, ele é mais importante. Você vive em função desse mundo exterior. Em função desse mundo. Sempre buscando uma validação e acho que aquela questão também de o que você está vendo ali, na verdade, são recortes muito bem feitos de uma verdade que não existe.
O sujeito Sim. posta uma vida fantástica, mas não mostra realmente como todo ser humano tem os dramas, as tragédias, as dores, as decepções, os fracassos que Aham. todas as pessoas nesse mundo, com dinheiro ou sem, também carregam. Justamente. E precisam disso. Nós precisamos viver essas frustrações para amadurecer, para melhorar e para ter a dopamina ali de boa qualidade, não as dopaminas baratas, de prazer imediato, porque eu acabo me acostumando com isso. E para eu voltar ao tempo atrás, é muito mais difícil. Então, acaba que eu tenho que ter prazer o tempo todo, constantemente. E quando eu não tenho, essa pouca tolerância à frustração me deixa mal, me deixa triste. Então, quanto mais Como prazer se a eu vida tenho, tivesse que ser o tempo todo em alta. em alta. E não existe isso. Não existe. Porque a vida, na verdade, é uma tragédia. Isso. É quase uma tragédia grega. Justamente. Se eu aproveito para filtrar, nesse caso, seria eu digerir, né? Como que são feitas essas coisas. Porque coisas boas, ruins acontecem com todo mundo. Só que nem todo mundo reage da mesma forma. Então, não é o que acontece comigo, não é essa falta de controle. É como eu reajo. É como eu reajo, é como eu interpreto, é como chega para mim. E nem todo mundo consegue estar preparado e é difícil mesmo. Aí precisa do autoconhecimento. Autoconhecimento. E como é que você vai, por exemplo, falar em autoconhecimento por um jovem que está ali, naquela idade que ele é estudante, que ele está submergido, submerso num oceano de comparações e de validações, e que aí acontecem coisas trágicas, até o suicídio, aquela coisa toda. Como lidar com isso? A psicologia também tem amparo? Ela ampara isso? Ela tem um caminho para isso? Sim, justamente assim. Primeiro é o acolhimento de entender. Eu sempre digo que são duas situações que nós temos que são importantes. É a aceitação, e ele tem que aprender a aceitar o que ele é hoje, o que ele conseguiu, e o perdão. Eu me perdoo. E aí, consequentemente, eu perdoo o outro. Às vezes os meus pais, os amigos, as decepções. Se eu tiver essas duas coisas bem definidas, eu consigo melhorar. Então, a gente começa com isso, só que é nadar contra a maré, diante de toda essa gama de informações que tem, superficiais. Então, eu acolho aquele adolescente, eu faço ele entender, acolher, só que, claro, eu preciso de um tempo. E, às vezes, é o tempo do adolescente também, porque ali a massa encefálica ali não está formada, ainda demora. E ele é mais imediatista ainda, mais do que no nosso tempo, que a gente conseguia ter que esperar para assistir um desenho, assistir alguma coisa. Ele acha que resolve da vida dele no... Justamente. Então, se eu tenho... Na rolagem da tela. Rolagem. E aí, o que acontece? Hoje, o índice de TDAH é altíssimo. Por conta disso? Também. Por conta desde o nascimento, eu já sou superestimulado. Então, o que acontece? Se eu parar para assistir uma aula, aquela aula vai ser chata. Aquela situação aprofundada, eu não vou conseguir, porque eu vou ficar inquieto. É aquela questão das pessoas hoje não terem paciência para assistir um vídeo de 1 minuto. Justamente. Ele está tão viciado no imediatismo Sim. que aquilo para ele é enfadonho. Sim. Aí como é que ele vai chegar num ambiente tradicional, que eu digo tradicional não é o conservador, mas num ambiente tradicional no sentido de, olha, aqui para aprender, você tem que observar, você tem que escrever, você tem que ficar atento, e são horas, horas e horas de uma aula, por exemplo. Ele vai enlouquecer, porque ele tá lutando contra uma característica que ele adquiriu desde criança, na tela de celular ali. E que a sociedade está impondo, e aí ele está levando, e ele está gostando, e ele está indo. Aí entra a questão da psicologia, por quê? Porque existem diferentes tipos de personalidades. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa com traços de borderline, então ela é muito intensa, ela é puro sentimento. Só que às vezes ela pode se boicotar. Eu vou fazer, ou então eu vou sair, eu vou beber, eu vou fazer um monte de coisa, tudo é muito intenso. E daqui a pouco eu me arrependo. E aí o que pode acontecer? Uma depressão. Um início ali de depressão, e eu não vou cuidar, não vou tratar. Fluxo e refluxo. É isso, é nesse sentido. Só que tudo é muito intenso, é muito assim, 8 ou 80. E pessoas assim, por é reforçador, vamos dizer assim, quando eu sou intenso em algumas coisas.
E aí eu posto, eu faço as coisas, e aí as pessoas me validam, é muito bom e tal. E aí eu quero continuar. Só que não ninguém existe consegue. esse continuar Não permanente. existe. Então a gente tem que mostrar as nossas falhas, sim, pelo menos para quem está mais próximo. Na rede social, ok, a gente não mostra. Uhum. Só que quando eu começo a colocar, as pessoas começam, cadê você? Sumiu, não sei o quê. E aí exigência insana. Então, se eu consigo manter um equilíbrio, ok, tem gente que gosta de constantemente postar, mas se ela mantém um equilíbrio, se em alguns momentos ela não conseguir, é aquela que começa a postar, depois para, é aquele que começa a fazer alguma coisa ali que não consegue porque não é dele, e aí acaba que em algum momento ele não tem uma sustentabilidade, não vai é ter prazeroso. Um gap aí. Não vai ter o gap. Entendi. É nesse sentido. Uma coisa que me intriga, Sim. professor e doutor Hudson, é como é que o profissional, o senhor, por exemplo, psicólogo, não deixa de ser ser humano, não deixa de ter os próprios problemas, os próprios dramas, as próprias tragédias, as próprias dores lancinantes da alma. Sim. Como é que você consegue deixar, quando você vai ao consultório, ao seu consultório, por exemplo, para atender a tragédia de outro, como é que você está paramentado profissionalmente e psicologicamente, com o perdão do trocadilho, para atender a tragédia do outro, sendo que você tem a sua própria? Você, não, agora a caixinha da tragédia eu vou deixar a minha em casa porque eu vou para o consultório. Isso sempre me intrigou como jornalista. Como é que funciona isso? Freud fala, na psicanálise, tem a transferência e contra-transferência. Então, se tem coisas que eu não consigo lidar, eu encaminho. Normalmente, o psicólogo, o que ele faz? Ele faz o filtro. Então, assim, aquilo ali é da pessoa, e eu, até aqui, paro, saí do consultório e esqueci. Porque se ficar na minha cabeça, é como se eu assistisse uma televisão o tempo todo, tragédia de tragédia, e dormir com a tragédia, não dormir bem. Então, eu realmente faço essa separação, que não é fácil. Tá? Então, quando eu não consigo, eu passo. Quando você não leva para casa o problema do paciente. Não. Mas e o seu problema, você leva para o consultório? Essa é a minha pergunta. Sim. O que acontece? Sempre precisamos fazer a supervisão. Que aí, assim, pode ser do caso, que aí eu levo, não estou conseguindo lidar com esse caso específico da melhor forma, um psicólogo mais antigo, um professor, alguma coisa do tipo, e assim, o profissional, ele constantemente precisa estar em terapia para resolver os próprios problemas. Tem essa questão. Porque como é que você vai tratar da cabeça do outro se a sua não está legal? E é normal que não esteja às vezes. Sim, com certeza. Então, o psicólogo ou o terapeuta, ele tem, então, a sua prática, é recomendável que ele faça terapia permanente para ele estar mais blindado para poder cuidar dos outros, é isso? Justamente. Porque, a depender, somos seres humanos, alguma situação pode impactar. E aí vou levar para terapia, não porque ele trouxe que a situação dele, mas mexeu comigo por ser uma coisa terrível. E nós escutamos coisas muito difíceis. Então, assim, trabalhar com a intimidade, os segredos de família, essas coisas, é muito difícil e, assim, fica com a gente. É sigiloso. Então, assim, eu posso levar, claro, tirando o nome, tudo do paciente. Então, eu levo, trato, e se eu não estiver dando conta, eu encaminho. Agora, a depender da abordagem, por exemplo, um humanista, ele pode até compartilhar. Passei por isso, superei, você pode conseguir. É quase ali parecido com um coach, com alguma coisa assim. Só que, claro, tem umas diferenças no sentido de eu não vou ficar nisso. Porque o pessoal fala, todo mundo tem um pouco de psicólogo, não sei o quê, de senso comum. Só que o psicólogo, ele não pode falar o que você deve fazer. Porque ele te ajuda a descobrir? Ajuda a descobrir, justamente. Porque eu vou usar das minhas crenças. E aí, nesse caso, as minhas crenças eu estou impondo a minha visão de vida. Isso. Você vai dar caminhos, olha. Então, eu vou questionando e a pessoa que sabe o que é melhor para ela. Entendi. Porque eu não posso decidir o que é melhor, o que não é. Aí eu vou seguir uma cultura, aí a pessoa é religiosa ou o psicólogo é religioso e eu vou colocar uma demanda. Não. Eu não posso deixar interferir. Por quê? Porque senão não resolve. Se eu falar, tem que beber 3 litros de água por dia, você não vai beber. Agora, se sair de você, que você tenha necessidade e que realmente precisa fazer um exercício, beber água, comer bem e tal, aí acontece. Porque você encontrou isso. Porque saiu de você. É do paciente. Então, o paciente é o que a gente fala de cair a ficha. Tá?
Não esqueci a palavra agora, não é selfie, não. Insight, muito bom. Insight. E aí puxa, eureka, tive uma ideia para me melhorar. Uhum. Então, a psicologia é feita por alguns passos nesse sentido, para eu chegar à conclusão do que é o melhor para mim. Doutor, outra coisa, em relação, a senhor estava até falando sobre coach, né? Sim. Não é uma concorrência desleal, para dizer o mínimo, vocês, né, o sujeito fazer, quantos anos de psicologia o curso? São 5 anos. São 5 anos. Sim. Inclusive a Faculdade de Guerra vai receber esse mês uma comissão do MEC para autorizar a abertura do curso de psicologia. Sim. E é um curso que está se expandindo muito em todo o país. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Sim. Mas, enfim, nesse sentido, essa concorrência desleal, quase suja, como fica isso? Porque vocês vão lá e estudam 5 anos, estudam toda a teoria da psicologia, da psicanálise, todos os grandes pensadores da psicologia, aí aparece um sujeito que deturpando a denominação de coaching, quer dar conselhos para você se salvar dos seus dramas. Como é que fica isso? Então, eu acredito que tem espaço. Terrível. É terrível. Mas tem espaço para todo mundo. Porém, se eu abordar uma pessoa e orientar de uma forma superficial, é muito arriscado e muito perigoso. Porque aquilo, a longo prazo, pode não se manter. Na terapia, o que acontece? A pessoa precisa querer ir atrás e manter, tá? Para a gente conseguir. Às vezes ela tem ali uma rebaixada de humor, fica mal, triste e vai subindo. Geralmente na psicanálise é meio que isso. Eu trabalho os podres da pessoa, a sombra, coisa do tipo, para ela enxergar, ressignificar e melhorar. E aí sim eu sigo. Só que eu acompanho a pessoa, porque em 1 mês, 2 meses, ela pode estar de um jeito, com alguns traços. Uhum. Daqui a 2, 3 meses, ela pode ter virado. Então, ela pode estar depressiva, por exemplo, a pessoa que é o bipolar, ela está depressiva em algum momento, e aí daqui 2, 3 meses ela está na mania. Então, ela está fazendo tudo, gastando e tal, exagerando. Opa, eu tenho que equilibrar. Até questão de medicação. Uhum. Então, a gente às vezes busca, como eu falei no início, amigos, igreja, coach, qualquer outra coisa, um terapeuta holístico, aquele negócio todo, para eu conseguir me melhorar de forma imediata. Aí, às vezes, a falsa sensação de um final de semana, de um curso, e me deu, estou bem. Ok, se ficou bem e vai continuar, ok. Porém, tem alguns casos mais profundos que não se resolvem. E aí, aquela pessoa ela tem que intensificar. É um trabalho árduo. Não é uma coisa, um fast food. Tá? Entendi. Então, e se eu consumir só fast food, não é uma minha palestra de coach. Não, infelizmente não. Vamos lá. Um Sim. assunto também caríssimo à psicologia, que é o papel da química junto à terapia. Isso. Tem um livro muito interessante, eu já li mais de uma vez. Não sei se você já leu, chama O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Salomon, que era um jornalista, ou é um jornalista londrino, e ele nasceu bem, teve os melhores colégios, mora em Londres, teve uma vida abastada, e quando a mãe morreu, ele caiu numa depressão profunda. Uhum. E ele buscou uma solução para isso, e ele escreveu esse livro, Demônio, porque era sempre ao meio-dia que parece que as coisas ficavam mais terríveis. Por exemplo, o demônio do meio-dia. A depressão sempre ela aparecia para ele de uma forma terrível ao meio-dia. Muito bem. E ele diz nesse livro que as terapias foram muito importantes, mas concomitantemente remédios para regular os humores. Sim. Enfim, como é que a psicologia vê isso? Esse é o caminho em alguns casos? Sim, o ideal dos mundos são os dois tratamentos. Né? É o farmaco e a terapia. As pessoas querem respostas rápidas, então, às vezes, vão só para a medicação. Tomei, melhorei, pronto, não cuidei. Porque aí não vai na raiz do problema. E aí, quando Ela vai na sintomatologia. Isso. Melhorei, tomei alguma coisa, melhorei. Às vezes eu tenho que tomar 2, 3, depois antes de dormir, e aí eu vou tomando várias. Para manter ali acordado, bem, aquele negócio todo, porém não se sustenta. Eu tenho que ir na raiz. E a raiz quem vai é
o autoconhecimento. A psicoterapia. E a psicoterapia também desmama o sujeito do remédio? Sim. A intenção é essa, mas não necessariamente. Depende sempre de cada caso. Porque às vezes a pessoa precisa usar por muito tempo. A psicoterapia faz assim, te leva a não depender dela. Então, você vai aprender a andar com os próprios pés, com as próprias pernas. No sentido de o quê? Ela fazer trabalhos, exercícios que ela vai aprendendo, vai conseguindo, e aí, às vezes, faz só a manutenção. Uma vez a 15 dias, uma vez por mês. Eu acho que até um exemplo clássico nesse sentido, tenho convicção, foi quando chegaram há cerca de uns 10 anos no mercado os IRSNs, né? Os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. Porque o cérebro, me parece, e me corrija se eu estiver errado, ele joga substâncias como a serotonina de prazer, mas ele, em certo momento ele toma, que é normal, orgânica, na fisiologia é normal. Agora, esses inibidores, esses remédios, eles não deixam o cérebro tomar. Então, há aquele... Há um up. Ele fica... Na conexão sináptica, há um up. Você fica inundado e o cérebro não toma. Parece que ele está te... Isso. Poxa, a vida é uma maravilha. Sim. Aconteceu... não, tá tudo bem, tá tudo certo, enfim. Isso aí acaba indo diretamente de encontro, né? Sim, ao que o senhor diz. Ou seja, você inunda de serotonina no cérebro, ele acha que está tudo bem. Mas a hora que você tira aquele remédio também... ilusão. Aí ele, poxa... A mesma coisa do remédio para dor. Eu estou sentindo, mas aí eu tomo, não estou sentindo, está tudo bem, vou fazer as coisas e tal. Parou o efeito do remédio, volta a dor. Então, é a dor da alma, é a dor que a gente é mal resolvido. Tá? Tanto do meu passado, quanto expectativas futuras, porque aí a gente trabalha também a questão futura, no sentido da pessoa sofrer, e aí por isso muitas pessoas ansiosas constantemente, porque é tudo muito catastrófico. Tudo assim, nossa, vai ser. Uma visão trágica da vida. Isso, vai dar errado, vai dar tudo errado e tal. O dar errado faz parte da vida, né? Sim. Aliás, a vida dá mais errado do que certo. Dá mais errado do que certo. Às vezes a gente foca no errado. Então, assim, eu ganho 100, mas eu perdi 50, eu vou ficar muito mais triste que eu perdi os 50. Não, porque você ainda tem 50 no bolso e tá achando ruim. E tô achando ruim. Infelizmente. Essa visão de vida, a psicoterapia auxilia. Ela regula, equilibra para você viver bem. Só que cada um vive bem ao seu jeito. Então, assim, uma pessoa às vezes depende mais da questão material, outro é muito mais simples, é muito mais tranquilo. Então, a filosofia não ajuda nesse sentido? Com certeza também. Só que, por exemplo, se eu ler um livro, filosofia e tal, pode ajudar em parte? Pode. Eu li Epicuro ou alguma coisa, né? Sei lá. Existem os livros como é que a gente fala? Não é receita de bolo, é como se fosse de motivação. Autoajuda. Né? Autoajuda. Mas essa outra é complicada, essa autoajuda também o que acontece? Eu não gosto de assim, nada, não, vou descartar e tal. Não. Se for para ajudar, ok. Só que ajuda até certo ponto, que a receita de bolo ela não funciona para todo mundo. Então, não basta você conhecer a filosofia... Não. Enfim. Eu preciso sentir esse desejo de mudança, sentir que eu preciso mudar e ir atrás, porque aí eu tenho que enfrentar. No sentido de frustrações, no sentido de sair da zona de conforto, e a coisa mais difícil que tem. A gente fala da boca para fora, vou entrar na banheira de gelo, aquele negócio todo, mas a gente não cheio de consegue. Clichê, né? Isso, cheio de clichê. Infelizmente. E aí existe até uma teoria da dieta da dopamina. Eu evitar alguns prazeres. Para quando realmente tiver o prazer, ou a expectativa do prazer, ela é melhor do que eu sentir o prazer naquele momento. Só por conta da expectativa. Só que tem até países que, o meu futuro está certo. O índice de depressão, ele pode ser maior. Por quê? Porque eu não tenho que lutar muito. Já vai dar tudo certo. Os países escandinavos vivem esse problema. Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega. Sim. A Finlândia, a Suécia, me parece que é bem... muito assim. Porque lá o nível socioeconômico, existe o mais rico, mas o mais pobre de lá, ele já está num nível de conforto material inacreditavelmente bom. Bom. Então, ele tem uma casa boa, o carro bom, o Estado garante a melhor saúde, os impostos são altos, a carga tributária. Mas é tudo muito certinho. Então, parece que não tem um desafio. E não garante o bem-estar emocional, vamos dizer assim. E
hoje estamos, assim, ao mesmo tempo que tem essa sociedade, essa geração meio perdida, só buscando prazer superficiais e tal, tem um outro lado que são os perfeccionistas, que eu quero tudo muito organizado. Isso é mania? Também existe a questão da mania, né, que aí tem um toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Nossa, mas aquele sofá ali, ele não está no Justamente. enquadramento certo no piso da casa. Está me incomodando isso. E aí eu tenho que ir lá e mudar, e aí isso é o tempo todo comigo. E aí tem coisas que eu não controlo. Aí por isso que eu preciso dessa terapia. Medicação. Também a medicação, por quê? Porque eu sofro muito com isso. Eu tenho que conferir questão de segurança, questão de organização, várias vezes para eu conseguir ficar bem. Só que até chegar nesse ponto é muito esforço e aí me atrapalha. Aí vira o transtorno. Para o leigo, agora vamos entrar numa outra questão que eu acho importante também para esclarecer, ainda que seja quase óbvio. Qual a diferença entre a psicologia e a psiquiatria? Tá, o que acontece? A psiquiatria, a área médica, geralmente eles não fazem tanto atendimento, é mais rápido para entender o todo, passar a medicação e acompanhar a melhora a partir da medicação. O normal então é indicar eu achar, por exemplo, caso mais pesado vai para psiquiatra, caso mais leve vai para psicólogo, não é assim? O ideal sempre são os dois. E esses dois profissionais se comunicarem a respeito do paciente. Só que esse ideal ainda é ideal, é muito longe. Então, às vezes eu faço com um psicólogo que nem tem comunicação ali com o psicólogo não pode prescrever medicamento? Não. O psiquiatra pode? Ele pode reavaliar. E aí enviar através do paciente ou diretamente com o psiquiatra, falar, esse medicamento não está funcionando. Ele faz a leitura. Justamente. Mas não prescreve. Não. Entendi. Porque o que acontece? É muito confundido, por exemplo, depressão e bipolaridade. Vamos lá. E aí, assim, as medicações são bem diferentes. Na bipolaridade, eu uso um lítio que é para estabilizar o humor. Porque eu não posso ter essa oscilação. Só que, e se eu usar um medicamento que é só para depressão, que a pessoa tem todos os sintomas de depressão, e aí ele dá um boom, e ele vai para a mania, e ele pode fazer muitas outras coisas que vão prejudicá-lo. Então, eu gasto sem limite, eu tenho comportamentos assim muito exacerbados, achando que eu posso tudo, rei do mundo. Só que é só aquele período. Só que como ele leva muito prejuízo social, as pessoas, aí nesse caso a separação, perda de amigos, a pessoa se isola. Por quê? Porque ela não teve o discernimento naquele momento. E às vezes foi incentivado por uma medicação. E se a terapia ela cuida um pouco disso para você, para não chegar nesse ponto. E aí perceber. Por isso que eu não posso resolver em 1 mês, em 2 meses, ali um tratamento com a pessoa. Eu preciso de um pouco mais. Ou às vezes vai precisar sempre. Sim, o ideal é que a psicanálise ela demora um pouco mais, porque ela vai lá na infância, a questão com os pais, aquele negócio todo, mas tem pessoas que gostam disso porque precisam resolver isso. Eu sou, né, como você falou, da especialização TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. O padrão, né, é assim, coloca 18 sessões para resolver um problema pontual. Vamos supor, eu tenho medo de viajar de avião e eu preciso sempre estar viajando. Aí eu tenho que ir de carro e me prejudica, que eu perco tempo, aquele negócio todo. Então, a gente vai trabalhar aquilo. A personalidade em relação ao medo de viajar de avião. E só. Aí eu tenho essas 18 sessões focado naquilo. E aí eu tenho os métodos para isso. Entendi. Contudo, se for... Pode ser um trauma específico também, mas se for começar outras coisas, aí, claro, eu aumento. Mas o cognitivo, ele é o quê? O que eu penso sobre mim é o que é real. Então, se eu acho que eu não sou capaz, ou que eu sou um burro, ou coisa assim, eu vou fazer aquilo ser real. Por quê? Porque é o que eu penso. Ou que eu ouvi. Entendi. Tá? Então, essa é a diferença. A comportamental, não. Eu analiso só o comportamento. Que a psicologia, como ciência, começou assim, com a abordagem comportamental que foi com o ratinho, que hoje não tem mais, é tudo em software. Né? Então, eu avalio o que é real, o comportamento. Aí depois veio cognitiva, que é a crença. E aí depois vem um humanista, que tem o livro de Carl Rogers, Tornar-se Humano. E aí vem psicanálise, e aí vem várias outras. A imagem clássica do divã, ela está mais ligada à psicologia ou à psiquiatria? Psicanálise, que é associação, fala livre. Então, a pessoa, quando iniciou, então, a pessoa livre, ela olha para o teto. Quando você olhar para um divã, está certo você pensar no psicólogo, então? Não, no psicanalista. O que acontece? Vamos lá, vamos separar Vamos separar. Aí. Psicólogo
Psicanalista e Isso. psiquiatra. Vamos lá. Tá, psiquiatra, médico, medicação. Né? E Ok. um atendimento ali mais rápido. Ah, A psicologia, 5 anos de graduação, e eu estudo psicanálise aqui e eu aprendo também. certo. Mas eu posso me especializar em psicanálise, Que aí são mais quantos que anos? aí é Freud. Não, 2 anos. 2 anos. Psicanálise, 2 anos. Só que o psicanalista não necessariamente precisa ser o psicólogo. Então, eu posso fazer a psicanálise 2 anos, e aí eu sou psicanalista. Eu Mas atendo vindo- só na abordagem de Freud. Vindo de uma outra formação, inclusive? Pode ser outra formação. Pode ser outra Pode formação? ser outra formação. Ah. Mas aí eu tenho só... Mas o eu sou ideal é que venha da restrito. psicologia, né? Aí você faz mais Então, ou menos a de cada- psicologia, ela abrange mais. Então, eu aprendo, assim, um leque muito maior. É como Mas se eu tenho aí- um ciclo grande e uma abordagem é a psicanálise. E aí, ele foca em Freud. Uhum. Aspectos de Freud, pós-Freud, Mas o tudo psicólogo isso. também não faz uma espécie de divã no consultório dele? Não, A grande não maioria- concretamente não, mas ele vai sentar, vai conversar com Isso, você. sentado, olhando no olho. Ok. Né? A psicanálise, quando veio na Associação Livre, era assim. Geralmente, na psicanálise, o psicólogo, ele escuta mais, muito mais. Então, ele concorda e tal, e faz pequenas interferências para a pessoa refletir. Mas aí eu deito no divã e, na época, era o psicólogo atrás. Eu não tinha contato visual, porque eu ia falando. Entendi. Falando, e em algum Deixa momento falar. ia aparecer alguma coisa que era a minha situação, o meu problema. Aí ele pontua. Aham. Só que aí depois, psicanalistas hoje não necessariamente usam divã, mas sentado, olhando. Conversando. E aí o psicólogo ele faz a cara de paisagem, né? Porque você pode me encontrar uma coisa absurda e se eu admirar, você não vai me contar mais, acabou a relação Entendi, ali, já era. Então, entendi. não, entendo, isso aí é humano, acontece e vamos a continuar atendendo tudo isso. Então, o psicanalista, na verdade, ele faz 2 anos para poder A média de entrar no 2 campo anos. freudiano da Isso. psicanálise, que é Sim. quem fundou a psicanálise, na verdade. Sim, Né? sim. Vamos lá, agora assuntos mais práticos. Aham. O mercado da psicologia. Os números mostram que há um crescimento vertiginoso na procura por curso de psicologia. Repito, Faculdade de Guerra está abrindo seu curso de psicologia, com a visita do MEC esse mês. Muito bem. Como é que está o mercado? O que é o mercado? Por que essa demanda está gerando um novo mercado? Há um admirável mundo novo vindo por aí para quem vai cursar psicologia? É uma nova realidade, um novo momento da psicologia no país? No mundo, não sei? Precisamos cada vez mais. Então, o ser humano ele está ultrapassando esse preconceito, assim como tinha com a psiquiatria, né? A medicina, claro, ciência antiga já ali é como a gente falou antes, é pontual, salva a vida, ok. Mas e aí? E o depois de salvar o meu corpo? Está funcionando bem. E agora o que eu vou fazer? Muitas pessoas perdem o sentido, não gostam de si mesmo. A psicologia salva E a vidas psicologia igualmente. salva vidas igualmente, porque assim, existe um índice muito alto, infelizmente, de suicídio. E que não é divulgado porque evita-se divulgar pela questão Para não de estimular, para não aquele ser um negócio marcador todo. de estímulo. Mas tá? assim, ela está entre ali os 5 primeiros assim de causas, principalmente entre jovens. Então eu fico perdido, eu não busco ajuda. Quem está ao meu redor, os pais e amigos, não sabem lidar com isso. Eu me fecho e aí eu começo, às vezes, uma automutilação, daqui a pouco a ideação. Eu falo para algumas pessoas, mas o pessoal não liga. E aí, por fim, acaba cometendo. Ainda alguns que nós salvamos, no sentido de identificou, encaminhou. Você pegou no caminho, na reta final, você Justamente. conseguiu resgatar. Muitas Foi um vezes resgate. adolescente, um resgate. Foi uma vida salva. Uma ali. vida salva. E aí, assim, tem algumas populações, até, por exemplo, indígena, acontece muito isso. Os policiais acontece. Por quê? Porque eu tenho acesso fácil à arma. Então, assim, é Um momento difícil. de desespero. Num burnout, por exemplo, num relacionamento difícil com chefia. Por exemplo, se eu vou lidar com um chefe que é borderline, todo dia ele está num humor diferente. Eu acho que ele está implicado comigo, mas é dele. E aí, para eu fazer essa separação, demora. E eu acho que tudo tem a ver comigo e brigou comigo. Começa a se cobrar, eu sou um lixo, não sei Eu mais sou o um que. lixo e tal. Aí vai piorando. Aí eu vou afundando, ninguém salva, ninguém vai lá. Às vezes eu melhoro, vou em algum lugar, num grupo, na igreja e tal, dá uma melhorada. Mas depois volta, por quê? Porque eu não fui a fundo. E aí tem coisas que são muito profundas. E aí por isso que o símbolo da psi é da profundeza dos mares.
Né? Entendi. É o tridente lá. Ou seja, só a psicologia vai até a profundidade do mal para combatê-lo de uma forma humanista. Isso, para ressignificar e a pessoa conviver com aquilo. Essa é a questão. Porque às vezes a gente não consegue conviver. Então, por exemplo, sei lá, pessoas têm um padrão alto e cai aquele padrão, pronto, para mim não faz sentido mais. Porque o meu mundo é aquele. E eu não consigo enxergar outras possibilidades. E aí, quando eu começo a enxergar, quando eu começo a me tornar humano novamente, com coisas humanas, com falhas, com defeitos, aí vem a autoaceitação, perdão, meu, dos outros, aí sim, eu volto a viver. Aí eu tenho oportunidades, possibilidades, tudo isso. É como se a psicologia tirasse você da caverna de Platão? Sim, só que não vamos confundir assim, a gente não tem a bola mágica, nem a varinha como é que é, de cristal lá, que faz o feitiço e pronto, tá tudo bem. Não, é demorado, não é todo mundo que consegue, inclusive a psicoterapia pode ser perigosa, no sentido de eu vou me melhorar e algumas pessoas ao meu redor não vão, e não vão gostar da minha melhora, e aí eu vou ter que mudar. Sim, porque aí eu vou ter que, às vezes, separar de alguns relacionamentos. Você vai ter que encerrar alguns ciclos. Isso, alguns ciclos tóxicos que eu não via ou que eu aceitava, porque eu achava que não dava conta e eu começo a enfrentar. Aí eu não sei se é o caminho, se não é. E aí você faz a terapia, você confiando em você. E aí por isso que é muito delicado, porque assim, a gente tá com a vida da pessoa nas mãos. Por isso que eu não posso orientar a pessoa que ela vai decidindo por ela. Para não dizer que, poxa, é ele que falou e aí eu fiz. Tem que tomar esse cuidado também. Isso, por isso que esses outros profissionais, terapeutas, têm um perigo grande, porque ele te direciona, até certo ponto pode ser bom, mas às vezes pode ser muito ruim depois. Então, só a psicologia que consegue trabalhar isso de uma forma profunda, cuidadosa. Com mais cuidado, porque mexer na ferida é difícil. Então, ela tem que estar cicatrizada para ela conseguir depois viver bem. Por isso que a alta, às vezes, demora um pouco mais. Porque ela tem que ter certeza que a pessoa já realmente consegue viver melhor. Né? Mesmo ela, às vezes, sozinha, mesmo às vezes ela tendo que recomeçar a vida. Isso é melhor para ela, para a alma dela, digamos assim, para a cabeça. A longo prazo, sim. Às vezes, no início, pode ser difícil, mas depois ela consegue. Então, por exemplo, somos seres sociais, nos relacionamos. Quando eu não me trato, o que eu faço? Eu vou me isolando. Então, eu não tenho muito relacionamento, ou um relacionamento, como é que pode dizer, superficial, e aí acaba que eu vou me isolando, que é mais fácil. Eu não preciso lidar com ninguém, eu não preciso conviver com ninguém, e aí, ok. Só que depois vem uma solidão, que é diferente de solitude, porque a gente pode estar só, gostar de si, ok, por preferência, e a solidão é quando eu não gostaria, mas eu acabo convivendo porque eu tenho tantas dificuldades, tantos defeitos, que nem eu mesmo me suporto. Para gente encerrar, a gente poderia ficar aqui horas e horas, e a gente vai acabar gostoso transformando isso aqui num divã, né? É. Um jornalista e um psicólogo, então. A conversa vai longe. Doutor, professor, enfim, a psicologia é como se ela desse uma oportunidade de epifania, olha, você clareia, você descortina a verdade, a vida para essas pessoas, é isso? Sim. É um momento de epifania quase, sim, é isso? Eu consigo viver mais leve, enxergar melhor a partir da minha aceitação e viver melhor, nesse sentido que você colocou. Mas, assim, eu preciso subir a montanha, eu preciso passar ali eu digo muito que é passar pelo óleo quente, igual a pipoca, né? Para a pipoca se transformar aquele milho duro, vai ter que o óleo e não tem ponte. Não. Vou ter que mergulhar no óleo quente. Porque às vezes eu não passei antes, né? Então aquelas pessoas que criam ali, poxa, eu vou proteger e tal, filhos, e aí quando ele vai lidar com alguma situação, ele não consegue, porque ele não aprendeu. Então eu vou ter que passar pelo processo. E passar pelo processo dói. Não é todo mundo que quer. E quando começa a doer, a pessoa sai, infelizmente. E aí o que acontece? Ela continua doente, ela, não, meus problemas eu cuido, deixa comigo mesmo e pronto. E tem aqueles, preconceitos, vou falar para uma pessoa estranha, aquele negócio todo, e fica nessa. Mas assim, só lembrando, não é só o problema grave. Apesar que as pessoas procuram só por problemas que já estão lá no fundo do poço, e até trazer de volta. Mas o problema leve, ele pode ganhar peso, né? Sim. Aí assim,
antes eu procurar pode ser uma avaliação, ou então assim, só para melhoras do meu desempenho, né? Hoje em dia tem muita questão de, como é que fala? Autoeficácia, né? Alta performance. A gente autossuficiência. Autossuficiência, ok. Que é uma falácia. Até certo ponto, ok, eu posso me melhorar a cada dia, só que eu me melhoro a partir do meu limite. Cada um tem o seu limite. Com certeza. E às vezes é quando a gente vê lá aquela pessoa e tal, ela pagou um preço alto para estar ali. Às vezes ela com a tá, saúde, ela está com o emocional. destroçada. Está destroçada. Ela vive de uma imagem, enfim. Justamente. Mas assim, dá para realmente assim viver melhor. Aquela que se propõe. Só que eu passo pelo processo e é difícil, ou seja, eu vou contra algumas coisas que vão me tirar da minha zona de conforto. E nem todo mundo consegue ou está disposto a isso. E a terapia faz isso. Às vezes começa o processo, quando você começa a apertar um pouco mais, que a pessoa vê o lado podre dela, ela não quer, não consegue, não vai, e aí para ali. Mas se ela desiste. passar por essa fase, ela vai... Se ela passar, normalmente ela consegue viver melhor. Às vezes nem muda tantas coisas por fora, mas a pessoa ela enxerga muito melhor e ela vive bem. E você consegue perceber a pessoa que está de bem com a vida. Pode estar caindo no mundo, a pessoa está de bem com a vida. Quem não quer viver melhor, então, né? Basta ter a paciência e esperar o tempo correto, no tratamento correto. Sim. Essa é a psicologia explicada aqui em detalhes, nesse papo muito gostoso, muito interessante, com o professor Hudson Guerra. Espero que nós possamos continuar essa conversa num outro programa. E lembrando a vocês que a Faculdade de Guerra, em breve, também vai oferecer o seu curso de psicologia diante dessa nova realidade da profissão no país e no mundo.